Boa noite, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, agora por videoconferência à distância. Desde março não estamos mais nos estúdios, sempre à distância. Também estamos ao vivo pela internet, o YouTube, Instagram e Facebook. E lembrando que é o canal 59 que você pode nos acompanhar, a TV aberta. E hoje recebo aqui no Verdade e Expressão, acho que pela terceira vez, recebi o Gora quando era vereador, depois como deputado e agora como candidato a prefeito de Curitiba. Gora, uma honra recebê-lo novamente, sabe que você tem minha admiração. Seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Uma boa noite a ti, uma boa noite à equipe que está aí proporcionando esse encontro virtual e uma boa noite a todos os que estão nos acompanhando, né, nessa noite fria aqui de Curitiba. Gora, quando eu entrevistei você no começo do ano, a gente até falou rapidamente fora do ar aqui, você postulava lá como pré-candidato, né? Sempre teve o anseio de disputar a prefeitura de Curitiba. Num determinado momento você abriu mão para que o Gustavo fosse o candidato. Então eu queria que você falasse, em cima da hora aí, próximo do final da convenção, o Gustavo desistiu e você voltou aí com essa esperança. Como que foi esse processo todo aí? Rafael, foi um processo, assim, eu diria, no final das contas foi surpreendente, né? Eu, como você bem colocou, eu nunca escondi o meu desejo, a minha vontade de servir Curitiba como prefeito, de poder ajudar no desenvolvimento de políticas públicas para a nossa cidade. E como vereador, como deputado estadual, e agora, assim, nessa trajetória desse ano e meio que levou agora à candidatura, eu nunca escondi isso, né? Sempre tratei com muita transparência, com muita franqueza essa intenção, essa vontade. Mas no decorrer desses meses, eu e o ex-prefeito Gustavo Frutti estávamos como duas pré-candidaturas do PDT, né? O deputado federal Gustavo Frutti, eu como deputado estadual, e de forma sempre muito harmoniosa, muito pacífica, com muito diálogo entre nós dois, com o partido, estávamos trabalhando com essas duas pré-candidaturas. O Gustavo achou melhor, decidiu não ser candidato e o partido e ele próprio me convidaram, né, para saber se eu aceitava. Eu já havia, como você lembrou aqui, retirado a minha pré-candidatura cerca de 2 meses antes da convenção do PDT, entendendo que o Gustavo tinha condições ali naquele momento para ser o nosso candidato, e com a sua saída eu me tornei o nome natural, e foi um processo assim que eu fui pego um pouco no susto, né, porque tinha assim já retirado a candidatura e estava focado no trabalho na Assembleia Legislativa, mas aceitei esse desafio pelo partido, pela trajetória que a gente já tem aqui há quase 20 anos discutido as políticas públicas da nossa cidade, e entendendo que o momento eleitoral é um momento muito importante para a gente poder avançar em temas, avançar, construir uma massa crítica de discussões sobre a cidade. Então, aceitei esse desafio e estou muito contente de ter feito, de ter aceitado, né, de ter nesse já mais de um mês de campanha, de candidatura colocada aqui à população, eu sinto que a gente está conseguindo ampliar um espaço de atuação, de debate, fazer com que alguns temas que talvez sejam considerados um tanto quanto minoritários ou de importância menor estejam sendo debatidos, né, no programa eleitoral, na TV, nas redes sociais. Então, estou muito contente, Rafael, desse acontecimento. E eu já falei isso em outras circunstâncias, né, que a vida espera da gente coragem, como diz o Guimarães Rosa. Então, a gente tem que aceitar assim o fluxo da vida, ter essa flexibilidade, mas também ter coragem para encarar os desafios. Agora, Gora, uma coisa que a gente sentiu muita falta na eleição presidencial e um pouco do Estado, também o governo do Estado, foi a ausência de debates, né? E eu digo debate, quando eu falo debate, não só a proposição em campanha, em TV, rádio, em rede social, mas o confronto mesmo de ideias, né? Porque é nesse momento que, de repente, o eleitor decide o voto e a gente que é da imprensa gosta de ver a diferença de ideias. E, infelizmente, me parece que esse ano a gente não vai ter
novamente, na campanha presidencial a gente teve um problema no segundo turno, que o Bolsonaro não quis ir nos debates, e agora o atual prefeito, de fato, tem se ausentado aí do debate na Bandeirantes, se ausentou. Sim. E de várias entrevistas aí ele tem recusado participar. Uhum. Como que você vê esse tipo, essa ausência de debate numa campanha eleitoral de uma cidade tão importante aí no nosso país? Rafael, você falou bem aqui, assim, o debate é um momento de expor ideias, né? Não é um momento muitas vezes confortável. Para mim, é a primeira vez que eu estou participando, né, de uma disputa majoritária, onde a gente tem esse espaço muito maior e a gente se expõe muito mais, né? Eu confesso para você, o debate da Band, eu estava muito nervoso, é a minha primeira participação, e eu fui sorteado para participar no segundo momento, que foi o do dia 14, né? Alguns candidatos participaram no dia 1º de setembro, eu fui sorteado para o dia 14. O prefeito Rafael Greca não participou nem de um nem de outro, e a gente, na prática, só teve esse debate. Amanhã tem alguns momentos na Jovem Pan, na Gazeta do Povo, que eu vou participar. Amanhã até é curioso que o sorteio caiu eu e o João Arruda, tanto na Jovem Pan quanto na Gazeta do Povo. A gente vai estar conversando ali, eu e o João. Mas eu lamento, porque eu acho que, como eu disse, o período eleitoral é um período de discussões sobre políticas públicas, sobre, no caso agora, as políticas municipais, sobre Curitiba, e seria muito importante, sim, que o prefeito Rafael Greca aparecesse, ele estivesse disposto a debater, a conversar, não só nos seus 3 minutos e poucos de programa eleitoral, não só com a sua campanha milionária, nas redes sociais e na televisão e na mídia impressa, mas sim, né, nessa conversa com os outros candidatos. E ele tem feito algumas falas no sentido de desqualificar as outras candidaturas, né, dizendo que estão criticando a sua pessoa, a sua gestão, e não é isso. Assim, a gente está aqui debatendo Curitiba, debatendo os problemas de Curitiba e tentando buscar soluções, né? Cada candidatura, cada candidato, cada partido que está apresentando um nome aqui, está apresentando uma perspectiva sobre a cidade. E é importante, sim, que o debate aconteça, porque os eleitores precisam conhecer as candidaturas, conhecer as candidatas e candidatos. Eu tenho tratado, Rafael, isso com muito respeito, né, todas as candidaturas, entendendo que cada partido justamente está aqui apresentando uma vontade. A gente teve algumas possibilidades assim que não houve tempo para coligações, tanto que o PDT está com uma chapa pura, sou eu candidato junto com a Ana Moro na vice, e eu entendo que a gente poderia ter tido esse período, já quase um mês, mais de um mês de campanha, de forma muito mais enriquecedora para a população de Curitiba. Se o prefeito não tivesse se ausentado, não tivesse se escondido no conforto, né, dos seus temas e das suas lives, onde a gente vê que não há uma discussão de fato, né, apenas uma exposição sobre a sua gestão. Eu acho que a gente poderia ter se beneficiado muito mais com mais debates, e acho que a imprensa também poderia ter provocado um pouco mais isso, assim, para que só tivemos o debate da Band, de fato, né? Então, acho que outras emissoras também poderiam ter provocado mais, para que a gente, de fato, tivesse uma discussão democrática sobre Curitiba. Agora, vamos falar um pouco aqui, nesse tempo que nós temos, aí, um pouco das diversas áreas. Uma das questões aí que eu acho que foi muito sensível na atual gestão foi a questão da terceirização, tanto na saúde como na educação. Gostaria de saber a sua opinião sobre a questão da terceirização dos serviços. Qual que é a sua posição? Rafael, eu votei contra, como vereador, a terceirização a partir dos serviços de OS, de organizações sociais, o que culminou no processo da UPA da SIC terceirizada, entendendo que na gestão da saúde pública, nós temos no Brasil uma conquista que merece ser valorizada e reconhecida por todos nós, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Ele merece todos os investimentos importantes e necessários para que a população tenha acesso a um serviço de saúde de primeira qualidade, que atenda todas as regiões da cidade. E a gente teve um processo, iniciou-se aqui em Curitiba esse processo de terceirização,
com a contratação dessa organização social para atender a UPA da SIC. A gente viu, na semana que passou, o governo federal também avançando nessa proposta, né, de terceirizações na área da saúde. Eles voltaram atrás, felizmente, mas a gente tem que estar atento. E a gente tem que valorizar isso que nós temos, que é uma conquista, como eu disse, do povo brasileiro. Nós queremos, aqui em Curitiba, ter um sistema de saúde que continue nesses moldes, gratuito, universal, público, mas com uma valorização dos servidores e das servidoras da saúde que não está acontecendo na atual gestão. Queremos valorizar as enfermeiras, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos e médicas, todo o pessoal administrativo, para que eles, tendo planos de carreira, tendo uma devida valorização por parte da prefeitura, possam prestar um serviço melhor à população. Nós queremos retomar, Rafael, Curitiba como uma referência na estratégia da saúde da família, queremos levar as equipes de saúde mental para atenção primária nas unidades de saúde, vamos retomar e reabrir as unidades de saúde que foram fechadas pelo atual prefeito, mesmo durante a pandemia. Queremos, inclusive, reabrir as maternidades fechadas, a maternidade da Vitor Ferreira do Amaral e do Bairro Novo, que foram fechadas pelo prefeito, as atividades foram transferidas para outros hospitais. Queremos fortalecer a estratégia de humanização do parto em todas as nossas maternidades e ter ações intersetoriais, né, entre as secretarias. Agir muito na promoção da saúde, levar a saúde pública também para as escolas, ou seja, a Secretaria de Saúde junto com a Secretaria de Educação, para proporcionar cada vez mais saúde para a nossa população. Mas respondendo à tua pergunta, nós somos defensores, sim, da saúde pública e vamos lutar, enquanto prefeito de Curitiba, para que ela continue pública, gratuita e de ótima qualidade para toda a população. Legal. Vou mandar um alô aqui para o pessoal que acompanha também a nossa transmissão pela página do candidato Goura. Né, o Pedro Lima, que é o nosso jornalista aqui, pediu para a gente lembrar aí, um abraço para o pessoal que está assistindo diretamente pela página do Goura. Valeu, então a nossa gente. transmissão, além de estar pelo canal 59, pelo YouTube do Verdade Expressão, Facebook do Verdade Expressão, também está pelo Facebook do Goura. Um abraço aí para essa galera, gente boa. Vamos falar sobre a questão da pandemia, Goura. É difícil, eu falo para todos os candidatos que eu entrevisto, é difícil você condenar um gestor por determinada atitude no começo da pandemia, se ele fez certo, fez errado, porque era uma coisa nova, que ninguém nunca ninguém enfrentou isso. No entanto, a gente pode agora, a partir desse momento, ou a partir do dia 1º, que se diz que a pandemia vai longe ainda, a gente pode ter alguns fatores que podem balizar as próximas ações. Você, caso eleito, a partir do dia 1º, qual a sua visão? O que você faria diferente ou o que você repetiria em relação ao que o atual prefeito Greca fez? Rafael, antes de tudo, eu acho importante a gente ter esse sinal de alerta ligado, como você colocou. Olhemos o que está acontecendo com a Europa agora, onde os países estão voltando para um fechamento, ou seja, a pandemia, enquanto uma doença que está atingindo o mundo inteiro, a sociedade inteira, ela continua presente. Então, a gente não pode baixar a guarda, por assim dizer. A gente tem que manter esses cuidados, os protocolos de saúde individual e coletivos, os protocolos de segurança sanitária devem ser mantidos. Eu acho que a gente tem que olhar com precaução, com muita cautela, também esse clima, às vezes, de oba-oba, que já passou a pandemia e que dá para a gente voltar a ter uma vida, entre aspas, normal. A gente tem que, sim, garantir com que as atividades econômicas possam acontecer, possam ser retomadas, mas com muita cautela e com uma reconfiguração. É inadmissível a gente pegar um ônibus em Curitiba e não ter álcool em gel, não ter distribuição de máscaras. A gente tem que ter isso dentro do transporte coletivo, manter os protocolos de cuidado com todo o comércio, mesmo na volta às aulas que está sendo já colocada como um fato para as escolas particulares agora. Mas eu entendo que nós devemos, Rafael,
ter um conjunto de ações com toda a sociedade nesse sentido. Isso que faltou ao prefeito Rafael Greca, essa escuta mais sensível. A gente teve departamentos das universidades dando sugestões, dando ideias, querendo colaborar. A gente teve grupos de empresários igualmente procurando a prefeitura na busca de crédito, na busca de possibilidades urbanísticas para que as suas ações pudessem não ser interrompidas, e nada disso aconteceu, né? O prefeito não teve essa sensibilidade, não teve essa escuta. Nós pretendemos, sim, ter ações baseadas na participação, na escuta e no respeito, ouvindo os especialistas da saúde, ouvindo os especialistas da educação, mas tendo em vista esse horizonte de que a pandemia ainda está presente, ela não passou, e que a gente tem que manter a guarda, temos que manter o cuidado. É óbvio, Rafael, que a perspectiva de uma vacina aprovada pela Anvisa, ela deve estar disponível à população para que a gente possa ter mais cuidado e ter mais segurança para a retomada das atividades. É importante, igualmente, que a Prefeitura, junto com o Estado, junto com o governo federal, possibilite o aumento da testagem da população. A gente não está tendo o real diagnóstico da situação que estamos enfrentando, também porque não há uma testagem ocorrendo em massa na população. Então, a gente precisa garantir testagem, precisamos garantir a vacina à população quando ela estiver disponível, aprovada, e precisamos garantir esse clima de atenção, tá? De atenção, de controle, com essas mudanças de hábitos que foram incorporadas já desde o trabalho domiciliar, com uma perspectiva assim muito possível, tanto para o setor público quanto para o setor privado, mas também possibilidades pelas quais as pessoas não precisem se aglomerar em ações. Eu, como deputado, Rafael, fiz um pedido ao governador Ratinho Júnior para que antecipasse o pagamento do 13º, para que no final do ano a gente não tivesse tantas aglomerações e já pudesse ter uma injeção de renda agora na sociedade. O governador ainda não respondeu o que vai fazer, mas a gente tem que ter medidas inovadoras, né? A crise sanitária, política, ambiental que a gente está vivendo, ela, além de ser um momento de atenção, ela pode ser também um momento de reformulação, de reconstrução de algumas dinâmicas sociais. E uma delas aqui, eu concluo, Rafael, lembrando a importância que muitas cidades que estão enfrentando também a pandemia deram para a mobilidade ativa, ou seja, para o uso da bicicleta nos deslocamentos urbanos. Então, nós vimos o aparecimento de ciclovias emergenciais em muitas cidades do mundo, possibilitando com que as pessoas pudessem se deslocar sem a aglomeração do transporte coletivo. E nada disso foi feito aqui em Curitiba. A gente teve ali no entorno do mercado municipal, funcionando nos domingos, uma estratégia que não deu nada certo, não agradou ninguém. E o que a gente precisa é, sim, possibilitar com que as pessoas possam se deslocar pela cidade com segurança, e a bicicleta surge, sim, com uma segurança sanitária, inclusive, que as pessoas possam retomar suas atividades econômicas com segurança, inclusive, ou seja, o comerciante pode ter, além dos equipamentos de segurança, os protocolos de segurança sanitária, a possibilidade de utilizar a vaga do estacionamento público que está na frente do seu estabelecimento, as vagas vivas, os parklets, para que as pessoas possam ter ali um atendimento com menos aglomeração. Enfim, a prefeitura precisa estar sensível e precisa estar aberta ao diálogo com a sociedade, sempre respeitando e sempre ouvindo os protocolos de saúde, os especialistas que estão atuando na área. E que tipo de incentivo ou, digamos, subsídio você pensa, ou que tipo de política você pensa realizar em relação ao pequeno comerciante, o empresário, aquele que ainda não fechou, mas está quase para fechar? Que tipo de incentivo você vê como viável? Rafael, cerca de 2/3 da economia de Curitiba ela já gira em torno da prestação de serviços. Curitiba tem todo um ramo muito forte da economia criativa, que engloba a economia cultural, a tecnologia, as feiras de independentes que ocorrem na cidade. A gente precisa fazer com que a prefeitura esteja aí para ajudar a população, ajudar os empreendedores e não atrapalhar.
Então, nesse sentido, nós queremos fortalecer esse diálogo na construção de possibilidades que levem à ocupação dos espaços públicos com feiras, feiras de arte, feira de cultura, feira de artesanato, feiras de economia solidária, que já ocorrem na cidade, podem ocorrer muito mais, com muito mais apoio por parte da Prefeitura de Curitiba. Queremos ajudar, inclusive, esses empresários que estão passando por dificuldades, que não tiveram o devido fluxo de caixa nesse ano, para que possam ter, no início do ano que vem, facilidades para o pagamento do IPTU, facilidades para o pagamento das taxas que a Prefeitura cobra, dos impostos e taxas, e que a Prefeitura ajude nessa intermediação de crédito junto às instituições bancárias. A gente viu o prefeito de Curitiba muito mais preocupado em fazer com que os empresários do transporte coletivo não tivessem perdas financeiras de modo algum e muito pouco preocupado com os comércios que foram fechando, com os quase 40 mil postos de serviços que foram interrompidos logo no início da pandemia, com estabelecimentos que foram fechados, com pessoas que perderam seus empregos. Então, nós queremos ter essa gestão atenta ao pequeno e microempreendedor. Também vamos fazer, Rafael, com que as compras públicas da Prefeitura sejam destinadas prioritariamente aos micro e pequenos empresários e empresárias de Curitiba. Curitiba gasta um grande percentual do seu orçamento no custeio e na manutenção dos equipamentos públicos e dos serviços públicos como um todo. Nós queremos aumentar a participação das micro e pequenas empresas nestes gastos, para que este recurso, que é oriundo justamente da tributação e das taxas que a Prefeitura de Curitiba arrecada, possa ser destinado justamente para Curitiba e que fique aqui em Curitiba gerando emprego e gerando renda. Uma pergunta que eu faço para todos os candidatos: qual a Curitiba que o Goura quer? Rafael, eu quero uma Curitiba muito mais pacífica, uma Curitiba muito mais alegre, uma Curitiba que tenha um desenvolvimento sustentável, onde a natureza seja preservada, onde o trânsito seja um trânsito seguro, uma Curitiba que respeita as crianças, respeita os idosos, uma Curitiba acessível e inclusiva. Nós queremos retomar as políticas de respeito às pessoas com deficiência, dos direitos das pessoas com deficiência. Queremos uma Curitiba que combata toda forma de violência, em especial a violência contra a mulher, a violência contra as crianças, e uma Curitiba que esteja, de fato, no século XXI. E aqui eu tenho falado que Curitiba precisa assumir o seu papel como uma metrópole integrada aos 28 municípios que compõem a nossa região metropolitana. A gente precisa ter políticas públicas integradas de habitação, de moradia, de mobilidade, de abastecimento. A água que nós bebemos vem da região metropolitana, o lixo que nós geramos vai para a região metropolitana e Curitiba precisa coordenar esse processo de desenvolvimento regional. É essa Curitiba que a gente quer, uma Curitiba que seja referência em cultura, em arte, em sustentabilidade e que haja de forma muito decidida na redução das desigualdades sociais. Curitiba ainda é uma cidade com muita desigualdade, com muita violência, e a gente precisa ter uma prefeitura muito mais sensível a esses temas. O prefeito ele investiu muito em asfalto, obra, principalmente na região central da cidade. Até muito se critica que ele fez revitalização de vias que não seriam necessárias. É um exemplo clássico aí que muitos candidatos falaram aí, a Visconde de Guarapuava. Qual que é a sua opinião aí sobre essa questão, sobre o investimento em obras públicas? Rafael, o prefeito não só investiu um valor considerável em asfalto, que não é nada mais do que a obrigação, né, de fazer o asfalto, mas às vezes com a falta de critério, como você bem apontou, mas ele investiu também uma quantia milionária em publicidade do asfalto. Eu acho que todos lembram o ano passado, quando apareceram, junto à pavimentação nova, algumas placas dizendo asfalto novo, né? E, além disso, veiculações milionárias também nos veículos de mídia, né, com propaganda sobre o asfalto. Eu e o vereador professor Euler levamos isso ao Ministério Público, inclusive, porque achamos que isso era
um tremendo desperdício dos recursos públicos. O que sobrou para o asfalto faltou para a ideia de uma rua completa, faltou no investimento em calçadas, no investimento em segurança viária como um todo. A gente teve um aumento da insegurança viária, de riscos no trânsito, com a implantação de binários pela cidade afora, que não foram devidamente planejados. Então, a gente aumentou a ideia de um fluxo do automóvel sem levar em consideração a segurança no trânsito como um todo. A gente vê a Mateus Leme com trechos enormes, sem espaços de travessia para os pedestres, sem segurança para os pedestres, a Nilo Peçanha igualmente, e outros binários que foram feitos pela cidade. Nós defendemos que Curitiba deve caminhar no conceito de ruas completas. Isso significa que o investimento em asfalto deve acontecer, mas junto com investimentos em calçadas, em acessibilidade, em segurança no trânsito e também na demarcação do uso para a bicicleta com mais segurança em nossa cidade, para que a bicicleta se torne parte integrante do dia a dia de todos os curitibanos, não apenas os corajosos, não apenas aqueles que enfrentam ainda um trânsito violento. Nós queremos que as pessoas possam pedalar com segurança, que as pessoas possam caminhar com segurança e que as idosas, os idosos, as crianças, as pessoas com deficiência consigam atravessar as ruas com segurança. Essa visão de cidade que a gente tem, Rafael, e que o investimento da prefeitura deve caminhar nessa direção, da construção de um trânsito seguro, que a meta seja a morte zero no trânsito, a redução de mortes e de feridos, de mortos e feridos no trânsito, junto com a ideia de que todos podem e devem acessar a cidade, independente do modal que eles escolham usar. Se a pessoa quer usar o automóvel, ótimo, ela vai ter ruas em bom estado de manutenção, bem sinalizadas. Se ela quer usar o transporte coletivo tem que ser de extrema qualidade, com conforto, com segurança, acessível, moderno e com um preço muito, muito acessível. Se a pessoa quer caminhar, ela precisa de calçadas e cruzamentos seguros. Se a pessoa quer andar de bicicleta pelo lazer, pelo esporte ou pelas necessidades do dia a dia, que ela também possa fazer isso com segurança. É essa visão de mobilidade que a gente defende. Agora, infelizmente o nosso tempo é curto, você também já tem uma outra entrevista, né? Queria agradecer aí a sua participação e desejar aí para você um sucesso aí no dia 15 de novembro. Aí, se você vier a ser o prefeito, com certeza será convidado a participar aí como prefeito, ou então, se não vier a ser, como deputado, né? Sempre, você sabe que sempre as portas da TV Transamérica estão abertas para você. Rafael, eu te parabenizo aqui pela iniciativa das entrevistas. Você, com isso, está fortalecendo a democracia em Curitiba. Quero convidar todos para acessarem as nossas redes sociais, conhecerem melhor as nossas propostas e peço o voto. Dia 15 de novembro é 12, vote Goura, vote Ana Moro e vamos virar esse jogo, vamos crescer mais ainda e vamos para o segundo turno. Obrigado, Rafael. Obrigado. Nós vamos fazer um belo intervalo e já voltamos na sequência.
Estamos de volta, então, agora com o candidato do Partido dos Trabalhadores, Paulo Pusca, que também é colega nosso de profissão, advogado na área trabalhista, né? Para a gente não perder tempo, até porque eu já entrevistei ele alguns dias atrás, muitos já conhecem o currículo dele, eu já inicio aí a entrevista perguntando, Paulo, por que você pretende ser prefeito de Curitiba? Seja bem-vindo. Primeiro, está me ouvindo bem? Sim, pois não. Então tá ótimo. Boa noite, telespectadores, boa noite, ouvintes da Rádio Transamérica. Grande abraço ao nosso amigo jornalista Rafael Guazelli, já conversamos da outra vez. É uma grande satisfação. Primeiro, antes de te responder isso, quero dizer que é muito importante, tanto para as rádios, quanto televisão, quanto qualquer outro meio de vinculação e comunicação, redes sociais, Instagram, etc., que façam o debate que não está podendo ser realizado na cidade, que o prefeito não tem se negado a comparecer a esse momento. Então, obrigado por vocês darem oportunidade para que a gente possa expor as nossas ideias, etc. e tal. Segundo lugar, dizer que, para mim, a satisfação tá presente nessa discussão e responder essa pergunta. Por que o Paulo Pusca quer ser prefeito de Curitiba? Curitiba é uma cidade bonita, é uma cidade desenvolvida, é uma cidade com uma gente bastante trabalhadora, com uma gente comprometida, aguerrida com o desenvolvimento do país, com o desenvolvimento da nossa região. Isso é bastante importante. O Paulo Pusca tem uma candidatura com uma linha própria, com princípios específicos. E, antes de mais nada, a gente precisa trazer isso à tona. O nosso comprometimento sempre foi com a classe trabalhadora, sempre foi com a educação pública. Então, discussões como a dessa semana da militarização das escolas, o Partido dos Trabalhadores é completamente contrário. O Partido dos Trabalhadores sempre teve relação direta com o SUS, ou seja, a nossa defesa é a saúde pública e a especificidade desse programa tão especial que é o Sistema Único de Saúde e a sua manutenção, e outras pautas diversas, defesa dos trabalhadores, defesa da necessidade de políticas públicas alcançarem a periferia, defesa das populações LGBT e ampliação dos direitos fundamentais e humanos, defesa das pessoas em situação de rua e melhoria da assistência social, entrando, mais uma vez, voltando ao sistema de assistência social. Aí vem outras pautas tantas, a questão ambiental, que também o PT tem uma posição específica, a segurança e soberania alimentar, a questão da habitação e tantas outras. Por essas e outras razões, na defesa do legado do Partido dos Trabalhadores, na defesa intransigente da democracia e do devido processo legal, e na defesa de quem não tem acesso às políticas públicas que a prefeitura desenvolve, eu sou candidato a prefeito de Curitiba. A nossa intenção, em resumo, é cuidar da gente. E, Paulo, uma pergunta e também um comentário que eu tenho feito para todos os candidatos, enquanto se arruma a tua câmera aí, é que a gente, nas eleições de 2018, a gente teve uma dificuldade em relação a debate. O presidente Bolsonaro, ele foi só um debate no primeiro turno e no segundo turno ele não participou dos debates. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Rafael. O volume meu tá bom? Eu estou te ouvindo muito baixo. Tá excelente o teu volume. O volume tá excelente. Hã? O volume tá excelente. Pois é, para mim ficou completamente baixo. Então, acho que eu não sei o que aconteceu. Espera só um minutinho. Eu acho que é no seu aparelho aí, provavelmente. Bom, enfim. Então, eu estava falando sobre o candidato Bolsonaro. Ele... Voltou? Voltou, querido. Vamos lá. Então, eu estava falando que a gente teve uma grande dificuldade de debates na última eleição por conta do candidato Bolsonaro, que se negou aí a debates, e até aqui no Paraná o Ratinho Júnior e alguns não foi. E essa campanha eleitoral a gente está tendo essa dificuldade. O atual prefeito não vai participar de nenhum debate, aliás, só tivemos um, né? Pela Bandeirantes, o resto é entrevistas, sabatinas e, na sua grande maioria, a Gazeta do Povo vai fazer um também, né? Mas de 2 em 2. E o prefeito Grechen, na sua grande maioria, não vai participar nem de entrevistas. Como que você vê aí essa ausência de debate, que é nesse momento que a gente consegue
o eleitor fazer o confronto das ideias, como cada candidato pensa, né? Até para fazer a comparação, né? Nesse momento aí que a gente consegue fazer a comparação e de repente muitos decidem o voto com base num debate. Um debate. Veja o que acontece, ó. Para as candidaturas que são contra o uso de dinheiro público, né, em relação à campanha. Veja, fundo eleitoral é uma conquista da democracia. Para mim, a democracia, Rafael, é tão importante quanto o direito fundamental à saúde e quanto o direito à educação. Porque sem democracia, a gente não tem possibilidade de ter um país desenvolvido no seu projeto de nação. Então, a gente precisa investir também na democracia. Assim é, por exemplo, a justiça eleitoral, a nossa justiça democrática, a nossa justiça que, de fato, tem uma relação direta com o Estado de Direito, regras específicas que estabelecem as competições, não é a melhor palavra, mas assim, as apresentações das propostas políticas, dos partidos e dos princípios de partidos que se apresentam nos planos, ou seja, necessidade da coisa pública. Mais do que isso, a lei prevê horário eleitoral gratuito entre aspas, porque o fundo público arca com esse horário eleitoral, se você tem essa obrigatoriedade, ou seja, há um fundo público, há um gasto público, há um valor, nem que seja negativo, né, no sentido de um antivalor, que desenvolve essa possibilidade. Se nós não estamos usando isso, se nós não estamos desenvolvendo isso, nós estamos destruindo a democracia. E veja, o Rafael Greca é um bom tribuno, o Rafael Greca é um bom orador. Por muitos anos na cidade, a minha geração e a sua, esperava os debates em que apareceria na televisão, por exemplo, o Roberto Requião e o Rafael Greca, não é isso? São pessoas que conhecem, então não há motivo para não participar. Isso deprecia a imagem de alguém que sempre teve fama de ser um bom tribuno. Num momento como esse, é hora de você vir discutir a cidade com qualidade, com perguntas, com respostas, com explicações. Nós todos estamos submetidos a qualquer discussão. O Paulo Pusca, por exemplo, embora seja pela primeira vez candidato, tem que responder todas as perguntas vinculadas a qualquer ação positiva ou negativa que o Partido dos Trabalhadores possa ter tido, ou terá, ou teve no passado. Ou seja, o Paulo Pusca responde por isso de peito aberto, de rosto, de forma cristalina, mostrando o seu rosto para a população de Curitiba, independente do que venha a ser discutido. Essa é a prova de estar submetido a um bem maior, que para mim se chama direito à informação, participação popular, participação cidadã e democracia em pleito democrático. Legal. Você falou de bandeiras que o Partido dos Trabalhadores defende, então essa pergunta não tem como deixar de levar a você, que é a questão da terceirização. O prefeito Greca, tanto em relação à saúde, alguns setores, unidades de saúde, e também em relação à educação, ele implantou essa medida. Qual que é a sua visão? Veja, Rafael, olha o que acontece. O Partido dos Trabalhadores sempre defendeu o fortalecimento do Estado, sempre combateu as formas de terceirização, e não é porque é gastador, que essa é a forma, vamos dizer assim, pejorativa de compreender a ação do Partido dos Trabalhadores. E sim por compreender que o recurso público é o suficiente para ter um bom atendimento à população, uma boa remuneração aos servidores públicos, sem a necessidade de terceirização. A terceirização foi uma invenção que se teve num novo arranjo administrativo, não para economizar dinheiro, mas para dar mais dinheiro para os principais grupos econômicos empresariais. Infelizmente, é isso que aconteceu. Essa onda pegou, principalmente a partir do final dos anos 90, metade dos anos 90, vamos dizer assim, com a onda do que a gente chama de gerencialismo ou administração pública por resultados. Isso, inclusive, teve uma contribuição muito grande do Bresser Pereira, que foi ministro, não é isso, do Fernando Henrique Cardoso, que hoje até se arrepende de algumas coisas por uma análise da necessidade dos gastos sociais, etc. Então, é muito mal informada essa discussão. E a gente precisa trabalhar a partir daqui.
Com o orçamento que tem em Curitiba, a gente não precisa realizar terceirização, ao contrário, a gente pode incentivar o fortalecimento do serviço público, porque isso gera desenvolvimento. As carreiras dos professores, dos enfermeiros, dos médicos, as carreiras dos servidores ligados à FAS, até aquilo que está terceirizado, que é difícil você retomar, mas uma intervenção do Estado em relação à melhoria das remunerações, naqueles que são seletistas e não tem mais volta, é muito difícil, Rafael, aquilo que já foi terceirizado voltar. Então, o que a gente precisa é saber manter aquilo que não foi e, naquilo que foi, participar com a força que o município tem das negociações. Então, eu te diria, as negociações coletivas de trabalho, em que envolve verba pública, deveria ter muita força em relação à própria cidade e à própria prefeitura de Curitiba. Nós temos que ser intermediários em relação a essa situação específica. Agora, Paulo, o assunto da semana passada foi a questão da militarização. Aí, o governador Ratinho Júnior lançou, tivemos pequena caída no sinal do candidato Paulo Cusca. Vamos ver se ele vai conseguir voltar aqui. Desculpa. Estou aqui. Então, Paulo... Pergunta que eu estou te ouvindo. Se eventualmente falhar o sinal, eu te respondo sem a câmera e a gente segue falando, tá bom? Tá bom, perfeito. Então, eu estava falando... Pode fazer a pergunta que eu estou te ouvindo. Diga lá. Estava falando sobre a questão do Ratinho Júnior. Semana passada, ele veio com esse programa aí de militarização das escolas públicas e algumas escolas aí, está tendo votação em várias escolas no Paraná aí. Você já falou um pouco desse assunto, mas como é um assunto sensível, que mexe com a questão da educação e como se está tendo uma distorção muito grande sobre a questão da militarização, gostaria que você falasse aí, você se for prefeito, qual a linha que você vai adotar? O Partido dos Trabalhadores é completamente contrário à militarização. Completamente. Essa é uma questão que a gente não tem como abrir mão. Por quê? Porque o Partido dos Trabalhadores, e ao lado, não foi só o PT, PSB, PDT, criaram em Curitiba o que foi o principal resultado do desenvolvimentismo na educação, construído a duras penas por Anísio Teixeira, por Darcy Ribeiro, por Celso Furtado, por Maria Montessori, tantos outros pedagogos, e fundamentalmente por Paulo Freire. E com toda essa discussão, fazer diferente, ou seja, trabalhar em outra situação, seria um crime. Só um minuto, meu caro. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Sobre a pandemia, Paulo, vamos avançar aqui então. Sobre a pandemia, como que você, se você for prefeito, como você vai conduzir aí? A gente está vendo que na Europa está tendo uma segunda onda forte, está tendo lockdown em vários países aí, e talvez em Curitiba aí a gente tenha que enfrentar isso. Talvez a gente consiga evitar dependendo da atitude aí do próximo gestor. Qual que vai ser a linha que você vai adotar? Veja, Rafael, pronto, resolvi. A questão específica, essa questão específica ligado a um lockdown, é algo que a gente já vinha falando há bastante tempo. Veja só, os países, as principais cidades com população e economia parecido com Curitiba, elas tiveram como medida de prevenção, combate, e não só combate, mas assim, cuidado em relação à questão da saúde, com duas medidas importantes. Estar ao lado da... Está me ouvindo bem? Sim. Estar ao lado da saúde e estar ao lado da ciência, da técnica e, a partir dali, exercer a ação pública. Um prefeito tem credibilidade quando ele vai para a televisão ao lado do médico, ao lado do sanitarista, ao lado do virologista, ao lado também de representantes da associação comercial, etc., para discutir a cidade com a profundidade e o cuidado necessários. O compromisso com a vida deve ser o primeiro compromisso do prefeito. Eu acho que nós vamos viver uma nova fase, como está vivendo o Canadá, como viveu a Europa, e nesse momento a gente vai ter que aplicar um lockdown, mas a gente vai ter que ter uma política específica para os pequenos comércios, para as pequenas empresas, tendo em vista que a provável vacina venha só no segundo trimestre, abril, maio, junho do ano que vem, é isso que a gente está vendo pela universidade.
E olha essa tensão que está acontecendo no governo federal em relação à vacina da China. Eu acho, inclusive, que está havendo uma tensão forte entre os militares e o vice-presidente e o próprio presidente, porque a gente já nota que alguns querem que tenha aquisição da vacina e outros não querem que tenha aquisição. Esse é o problema mais grave vinculado a ambos. Então, o que eu te diria? No nosso caso, na nossa ação, nós teríamos um entendimento com todas essas forças, com todos esses grupos, uma discussão aberta e franca. Eu chamaria a universidade para explicar o que seria essa nova fase. Eu faria uma grande audiência pública, convidaria a Associação Comercial, convidaria a FIEP, convidaria as principais associações ligadas às defesas de interesses de donos de bares e restaurantes. Eu convidaria as associações dos professores ligados ao ensino privado e também os sindicatos, e com todos procuraria achar uma solução para a economia. Mas eu não vejo outra solução, Rafael, que não passe, por exemplo, por um gasto público realizado pela prefeitura, por linha de crédito da Caixa Econômica e por uma grande atividade que possa garantir a atividade comercial, nem que seja assim, fecha a empresa e ela se mantém com algum tipo de verba que a gente possa negociar para uma, por exemplo, possível um acesso que o município possa dar um crédito que depois possa voltar para uma atividade específica voltada para o próprio município para a geração de emprego. A gente pode aliar as duas coisas. Mas, sem dúvida, é num grande diálogo que a gente resolve esse tipo de problema. Legal. Sobre uma das questões que sempre o Partido dos Trabalhadores tem uma posição muito firme é sobre a questão de moradia. Qual que é a sua visão sobre as suas propostas para a habitação da cidade de Curitiba? A questão da habitação em Curitiba é bastante grave, e aonde a gente teve com mais profundidade a defesa dos interesses de quem não tem habitação foi nos programas do governo federal Minha Casa Minha Vida. Foi talvez o período em que mais a população teve acesso à habitação e a financiamento barato. Veja, olha como é engraçado isso, né? Esses dias a gente foi fazer uma reunião num lugar onde aconteceu um bom programa Minha Casa Minha Vida, aqui na Zona Norte, na região de Santa Cândida, e a preocupação dos moradores daquela comunidade era a militarização da escola que ia acontecer dali do lado, ia retirar o aluno daquela moradia da escola por uma outra modalidade de competitividade que a escola militar ia trazer. Por que eu te digo isso? Numa tacada só, o governo federal consegue arrebentar com duas políticas públicas sociais fundamentais: o acesso à casa e o acesso à educação. Se resolver, então, não trazer a vacina da China, acaba com a possibilidade do acesso à saúde, e se privatizar o SUS, acaba com o SUS de vez, porque é uma outra proposta. Ou seja, privatiza o SUS, tira o acesso do trabalhador à escola do filho, arrebenta com Minha Casa Minha Vida, tira o trabalho e emprego. O governo federal quer destruir a população brasileira. Não tem outra saída. Ouça na rua, Rafael, e você vai escutar taxistas, Uber, trabalhadores, entregadores, pessoas que já estão dizendo, pelo amor de Deus, aonde esse homem vai levar o país. A gente está vendo isso, essa onda está aparecendo e está crescendo. Eu não sei qual dos candidatos, Rafael, que é o bolsonarista. A nossa colega da Avante diz que é ela, em alguns momentos o Francisquini diz que é ele. O que eu tenho certeza, a minha candidatura é a anti-bolsonarista. Mobilidade urbana, Paulo, o que você pode falar? A gente tem aí a questão do transporte coletivo, que sempre é um problema na nossa cidade, o que era modelo, né? Ou muitos entendiam como modelo há um tempo atrás, hoje é um grande problema aí na nossa cidade. Qual que é a sua visão? Vamos falar de três coisas ligadas à mobilidade mobilidade urbana. Primeiro, a questão das calçadas da cidade. As calçadas da cidade de Curitiba não são apropriadas para as pessoas com deficiência, para as pessoas que precisam ter acesso mesmo à calçada para poder não andar no meio da rua, a finalidade específica dela. Por diversos momentos, Curitiba resolveu ter inovação nas calçadas, eu até louvo essa medida, isso passa por estratégias que o próprio atual prefeito e o seu grupo já fizeram. Entretanto, não foi, vamos dizer assim, a manutenção necessária não foi realizada. Isso tornou, quem precisa atravessar a cidade em calçada sabe a dificuldade que tem para andar em Curitiba. Então, esse é um primeiro plano. Em todas as vias que você está refazendo a estrutura do zoneamento, as calçadas estão sendo refeitas em uns casos, e em outros casos as calçadas ficam de lado. Outro problema,
a questão do transporte coletivo. Os ônibus que estão circulando na cidade, nesse período de pandemia, por conta da crise da pandemia e do não repasse do repasse, ou seja, o prefeito passou um grande repasse para as empresas, mas as empresas não passaram esse repasse para o sistema. Os ônibus que estão carregando as pessoas, fora as perimetrais e as conectoras, são ônibus velhos, ônibus de bairro, são ônibus velhos e sem manutenção. A população está sentindo isso, principalmente nesse período complicado. Ou seja, o dinheiro foi repassado e não resolveu problema nenhum. Alguém precisa se comprometer com a abertura da caixa preta da URBS. E esse é um compromisso histórico do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos também. Não somos só nós que discutimos essa questão. Ainda, do ponto de vista da mobilidade, é preciso discutir novas formas de mobilidade. Na zona oeste de Curitiba, uma parte do centro-oeste, existe ainda o grande tráfego férreo. Passa o trem por essas cidades. Inúmeros acidentes acontecem no Cajuru por conta do trem que passa várias vezes naquela região. Esse é um problema que há muito tempo tem que ser discutido. O seu trem passa pelo centro da cidade. Imagine como é que isso é na região de periferia. Nós estávamos visitando o Cajuru esses dias e lá faleceu uma criança que soltava pipa no trilho do trem por conta do trem atravessar. Claro, eu não estou dizendo que a culpa é do maquinista ou que a culpa é da criança, eu estou dizendo que o problema acontece e as pessoas morrem ao longo da estrada de ferro em Curitiba, ainda na região semicentral. Então, nós temos mais de um problema a ser discutido. O trem também é algo que sempre teve um problema, questão polêmica na nossa cidade. Legal. Sobre a questão que a gente pouco fala, eu tenho visto muito pouco esse tema nas entrevistas e nos debates aí, entre os candidatos, é a questão da criminalidade na nossa cidade. Qual que é a sua visão e o que você pretende fazer? Rafael, segurança pública é combatida com segurança pública é protegida e a violência é combatida com política pública e com cidadania. Foi para isso que o Partido dos Trabalhadores escolheu para ser o vice o delegado Pedro Felipe, que é uma pessoa, um delegado jovem, tem 32 anos, está em Curitiba há pouco tempo, é petista, compõe o grupo antifascista, se preocupa com política pública, quer transformar a Guarda Municipal numa agência com autonomia financeira, inclusive para poder melhorar a remuneração da Guarda Municipal. Se nós nos preocuparmos com cultura, com educação, com saneamento e infraestrutura, a Guarda resolve os problemas relacionados à violência. É isso que a gente tem que ter. Uma política pública séria, austera e cidadania para que a população tenha oportunidade. E isso faz a violência diminuir. Em todas as experiências brasileiras em que se investiu em cidadania, a violência diminuiu e a segurança se mantém com aquilo que já tem desenvolvido. A pergunta que eu faço para todos os candidatos, Paulo. Qual a Curitiba que o Paulo Pusca quer? A Curitiba que o Paulo Pusca quer é a Curitiba de todos e todas. É a Curitiba que possa conviver com a pluralidade. É a Curitiba que faça a política pública chegar na periferia. É a Curitiba do trabalho e renda. É a Curitiba da habitação popular. É a Curitiba do acesso à cidadania. É a Curitiba do acesso ao serviço público. É a Curitiba que diminui as pessoas em situação de rua. É a Curitiba que investe na educação pública. É a Curitiba que defende o SUS. É a Curitiba que faz o que Curitiba já faz, que é um bom serviço público. Por isso, no dia 15 de novembro, vote Paulo Pusca 13. Você, servidor público, você, trabalhador, você, gari vigilante, você que está cuidando da internet, quando as pessoas precisam ter acesso à internet, porque a pandemia fez com que as pessoas ficassem em casa, você que está cuidando da internet das crianças, para que elas possam ter aula do tipo remoto, você que defende a universidade, você que é professor do Estado, professora, professor municipal, você que é advogado e se preocupa com o devido processo legal e se preocupa com justiça e cidadania. Essas pessoas, não têm dúvida, o compromisso é com o Partido dos Trabalhadores, com o Paulo Pusca, que é conhecido por ser uma pessoa competente na administração pública, por ter sido chefe de gabinete da reitoria, por ter sido superintendente do IMAP, por ter sido chefe de gabinete 2 vezes na Câmara Municipal e por ser um professor público comprometido com o Estado de Direito e com os direitos fundamentais. Era isso, meu amigo Rafael. Paulo, eu agradeço a sua entrevista e vou deixar aí mais 2 minutos finais aí para você fazer qualquer consideração que
eventualmente tenha ficado de fora. As considerações que eu tenho a fazer são as seguintes. Há 2 dias atrás foi o Dia do Servidor Público. E no Dia do Servidor Público, a gente não comemora somente o serviço público. A gente também relembra os duros momentos que Curitiba já viveu em não defesa de serviço público, ao contrário, em ataque violento contra o exercício democrático da defesa dos direitos fundamentais. Professores da rede municipal, professoras. Professores da rede estadual, professoras. Professoras da Universidade Federal, professoras do Instituto Federal. Professores da UTF-PR, servidores em geral. Para ter serviço público de qualidade, é preciso ter investimento em carreira e defesa dos salários e planos. Se nós não fizermos isso, o serviço público decai. Se nós não cuidarmos de quem faz o serviço público vai ter sérios problemas e isso faz atingir a população. Eu não tenho medo de me comprometer com a defesa do Estado. E essa é a nossa candidatura com clareza. Pão na mesa do trabalhador, salário no bolso do trabalhador, médico na frente da casa, criança na escola e volta e retorno da esperança. É isso que a gente tem. Partiu cuidar da Curitiba que cuida da... Partiu cuidar de Curitiba que cuida da gente. Paulo, obrigado. Sucesso para você no dia 15. Por coincidência, hoje faltam 13 dias para a eleição, né? Então, muito sucesso para você. Hoje você fez essa entrevista nesse dia. Não, brincadeira. Não. e quero dizer para você que o canal, a TV Transamérica, o Verdade e Expressão, está aberto para você. Sucesso aí no próximo dia 15. Grande abraço. Muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Até logo. Tchau, tchau. E muito obrigado a você, amigo telespectador, que nos acompanha até agora. Semana que vem estaremos no mesmo horário com o Francisquini e também com o outro candidato que nós vamos ainda definir com a Cristiane Arelli. Me desculpe, já está definido. Grande abraço e grande semana aí para você que nos acompanha.